multiversos. Mas como eu sou escritor também, e aliás, depois eu vou mandar para você, quando eu quero lançar o meu livro esse ano ainda. Da hora. O Joaquim Pô, vou fazer o crowdfunding. Joaquim Pô? É. Vai ser sobre o que o livro? Cara, é uma ideia de explodir cabeça, hein? Ó, você vai curtir, cara. Imagina o seguinte, estamos... sabe aquilo que você falou que não tem controle? Não Sim. temos controle sobre a nossa vida. Sim. Tem pessoas que estão jogando jogos ancestrais. Seres ancestrais que criaram jogos que a gente joga sem saber. Joaquim Pô é o maior desses jogos. As pessoas, elas são divididas entre papel, pedra e tesoura. Ou você é papel, ou você é pedra, ou você é tesoura. Papel somos nós, os músicos, os físicos, todo mundo que Todos muda, artistas. todo mundo que muda, jornalista, todo mundo que muda a realidade através de ideia. Entendi. É papel. Pode crer. Pedra é a grande massa da população. Ela muda a realidade porque são muitos, muitos. E tesoura é o poder político, econômico e religioso, econômico e político. Entendi. E aí funciona que nem o jogo. Papel embrulha pedra. Lembra do papel embrulha Sim, pedra? sim. A gente influencia uma massa a fazer uma mudança. Uhum. A gente que eu falo é todo mundo que mexe com ideias. Pedra quebra tesoura. Uma massa enfurecida quebra um banco, governo. derruba um governo, começa outro, começa ou termina uma religião. E tesoura corta o papel. Aí vem o que a gente falou. Você foi cortado. Sim. Porque você pode estar incomodando poder político, econômico ou religioso. Então você é cortado. É exatamente como o jogo. Só que esse Cara, eu nunca é tinha o pensado grande nisso. jogo. Não, mas isso eu criei, assim. O meu livro é sobre isso. Ah, é? Caralho, ficou muito Exato. simbiótico o negócio. Mas o lance do livro é esse. Cada livro é um passatempo. O primeiro livro é Liga os Pontos, que é a história de um cara que ele tá tentando fechar os pontos e formar a figura. Mas entendeu? o livro conta a história de alguém? Entendi. Cada livro é um personagem principal que tá jogando um jogo, sendo que imagina que Joaquim Pô é o grande jogo que todo mundo tá jogando, mas cada pessoa tá jogando um jogo. Então eu tô jogando o jogo dos 7 erros, você tá jogando o Liga os Pontos, ele tá jogando o Torto, o Caça-Palavras. Só que são nomes bonitinhos para jogos complexos, assim, entendeu? E aí você faz toda uma... Você faz uma análise para ligar a esses jogos a uma coisa social, a um evento social. Uma coisa social, tipo, toda a história é explicada através desses jogos. Guerras e fome, tudo. Porque tem um grupo de pessoas que está sempre manipulando. E, cara, religião, por que é muito importante a religião? Por isso que eu pesquiso bastante religião e ciência. Porque, cara, eu criei um Vilela verso onde a história, a religião, ela não é o que eu acredito. É criada especialmente para fazer sentido nesse livro. Pode crer. Então, assim, onde está Deus? Tem rumores que Deus está morto. E o mundo está mofando. Deus está morto ou desaparecido, ninguém sabe. Tanto que anjos e demônios vêm para a Terra. Vai ter toda essa treta. Eu tô gostando da parada. 11 pessoas que eram para ter morrido não morreram. E essas pessoas são as pessoas que são esses protagonistas de cada livro desse. Entendi. Porque se você não morre, e era para você ter morrido, você está alterando uma realidade. Você pode matar uma pessoa que não era para ter morrido. Então, essas pessoas estão alterando de alguma forma. Então, o mundo começa a mofar, começa a dar errado um monte de coisa, começa a ter um monte de coisa acontecendo, gente tendo visões e tal, porque a galera acha que realmente, assim, porra, Deus morreu, não tem ninguém no controle, não existe mais nada, tudo pode, e o mundo tá caminhando por um caos total, entendeu? Que E esses parece jogos... então, mas cara, eu escrevi há 2 anos atrás, cara. Tinha pandemia lá, cara, que vinha da Índia. Da Índia, começava um vírus da Índia. E várias coisas acontecendo. E tem os motivos por que acontece isso. Mas cada jogo, cada livro, você vai entendendo um pedaço desse quebra-cabeça e vai vendo... Será que Deus morreu? Será que existe Lúcifer? Quem é Lúcifer? Quem são esses caras? Quem são esses caras que decidem as coisas? Quem são esses 11 que sobreviveram? Então, assim, é um monte de mistério que vai sendo preenchido conforme você vai lendo o livro, cara. Cara, eu achei bem interessante essa ideia, na real, cara. É um livro que... Já me cativou o interesse pra ler. Vou te mandar pra ler depois, por cara. favor. Eu gosto muito desse negócio de fantasia. Parece que vai ter bastante fantasia lá. Total. É uma fantasia meio dark, meio sci-fi, assim. Lá pro segundo livro ele vai ficando muito sci-fi, mas no primeiro é muito fantasia, cara. É muito esquema de vampire, sabe? Aquele clima meio sombrio. Jogava também, cara. Okay. Mas o lance de ter grupos que são... que atuam nas sombras, clãs, né? Os clãs e tal. Que da hora, mano. E toda pessoa... E as pessoas, elas têm que descobrir o que elas são.
pro jogo funcionar. Só que não é que você nasceu pedra, você vai ser pedra. Você Claro. pode nascer pedra e virar um papel, ou virar tesoura. Você pode ser o presidente, um deputado, você virou tesoura, entendeu? Sim. Você nasceu papel e virou tesoura. Então, assim, as pessoas estão tentando descobrir o que elas são, os personagens principais, e no jogo, o que elas são faz muita diferença pro jogo, entendeu? Pô, eu achei da hora. Vão ser os livros, então. O primeiro é de um comediante que ele trabalha numa loja de quadrinhos de dia e à noite ele faz show de stand-up e tá você? começando. Não é, seria um pouco de mim, mas é um cara começando no stand-up e ele acredita em outras coisas. Ele não é que nem eu, ele não acredita em nada. Necessariamente você. Não. Tá, não Ele tem o meu background de comediante para eu poder descrever legal a cabeça dele sendo comediante, como ele enfrentaria as coisas. Propriedade pra pensar nesse sentido, né? E é uma coisa que eu, na minha vida, eu percebi que era isso e eu trouxe pro livro, que a vida da gente é um ligue os pontos, né? Você vai ligando sem saber que figura vai formar. É verdade. Tipo, você tá aqui hoje, você não imaginou há um ano atrás que ia estar aqui. Nunca. Só que esse ponto você trouxe pra cá. Você fala, caramba, eu achei que eu ia pra cá, fui pra cá, pra cá. Só que lá no final da vida você vai ver formar uma figura. Fez sentido. Que faz sentido. Faz sentido. Então é isso, cara. Esse cara tá ligando os pontos que não faz o menor sentido, vendo qual figura que vai formar, entendeu? Cara, interessante demais a premissa, velho. Cara, é foda, cara. Quem eu mandei pra ler, os caras falam que não consegue parar de ler. Sério? É porque, cara, imagina, o cara recebe uma mochila com 11 objetos, tá indo pra um show, no metrô, de um velho estranho, o cara se desaparece, tem o nome dele na mochila, 11 objetos que não tem nada a ver uma coisa com outra. Aí ele começa a entender por que aqueles objetos, qual é a função daquilo, entendeu? Aí começa a entrar num mundo que ele nem imaginava que existia. Anjos, demônios? Pô, por quê? Qual é meu papel? Isso é cativante demais. Quem é meu pai? Pô, meu pai não tá morto? Porque o pai dele morreu num incêndio. Aí ele começa, de repente, a achar que o pai dele não tá morto, por causa das pistas. E ele descobre que ele tá jogando um jogo e pior. Tem um cara jogando com ele. Quem perder, quem ganha, tem direito a tirar uma coisa valiosa da sua vida. Ele escolhe o que ele vai tirar. Entendi. Até a própria vida. Entendeu? Caralho. Então é assim. De repente ele tá numa corrida de vida ou morte, cara. Só que aquele jogo, ele começa a entender que tá afetando o mundo inteiro. E Tem alguma data já de lançamento? Cara, depende de mim. Depende de mim. O Porque livro tá tá pronto há 2 anos. Eu ia lançar pela Dark Side. A Dark Side ia lançar agora no meio do ano e aí jogou pro final do ano. Eu falei, putz, cara, eu não quero esperar tanto. Já Entendeu? pensou em você só lançar? Então, eu vou fazer isso. Por você mesmo. Crowdfunding, é independente isso que eu vou fazer. Eu acho isso muito foda, É isso que eu cara. vou Eu fazer. acho que isso é o futuro. A gente acabou esse livro, que Então, você tem que depender do editor gostar porque a da editora porra. ela tem que. Pô, eu queria muito lançar pela Dark Side, mas Ajuda, né? ajuda, mas aí é o prazo deles, do jeito deles. Eu falei, pô, eu vou eu mesmo lançar, cara. Eu acho que é capaz de fazer mais sucesso. Aí na eu minha passei agora na mão de um amigo meu, uns caras que manjam aí pra editar mesmo o livro, e vou fazer o caminho que muita gente fez, né? O próprio Patrick Maia, que foi lá semana passada em casa, com ele lança as quadrinhos paradas dele, sim. né? Eu acho isso muito foda, mano. Que aí eu tenho controle total, né? E eu já editei quadrinho, eu sei editar quadrinho. Sim. Eu nunca editei livro. Mas, tipo, quadrinho é muito mais difícil de editar do que livro. Sim, entendeu? porque tem que compor as imagens também, né? A qualidade... Não vai ter imagem, é só escrita mesmo. Cara, eu tô pensando nisso, porque como eu sou ilustrador, eu vou fazer a capa. Talvez eu faça ou peça pra alguém ilustrar algumas coisas dentro. Você prefere com ou sem? Eu acho legal quando o livro... Eu gosto dos dois, pra ser sincero. Os quadrinhos e os livros. Talvez uma versão tenha normal e tenha uma versão ilustrada, talvez. Eu acho que tem algumas ilustrações pra exemplificar algumas coisas, eu acho que engrandece, na minha opinião. Pode ser, cara. Me falaram isso, que era legal colocar umas ilustrações. Porque teve um desenhista amigo meu que já fez os personagens pra mim. Cara, ele fez a versão dos personagens muito foda, cara. Muito foda. Que tem 9 personagens desse primeiro Revelados, livro. né? Revelados. São 9. São três tríades, assim, muito especiais de anjos, que ele fez todos, assim. Mas esquece anjo com asa e tal. Esquece. É outro tipo de anjo. É outro tipo, é outra parada. É uma outra coisa. Cara, eu admiro muito uma pessoa que consegue criar universos no livro, no quadrinho. Esse é meu barato, cara. É criar todo um mundo, cara. E eu acho... É muito difícil, cara, porque você tem que criar um universo que parece regras. vivo. Não, e regras que funcionem, Como né? que você faz, Você não pode cara? quebrar a Como que regra. você aprendeu a fazer isso? Cara, fazendo perguntas. O que aconteceria se o mundo tivesse mofando? Se, tipo, não tem mais profecia? Você Acabaram as pergunta pra si profecias. mesmo. Eu pergunto pra mim, o que aconteceria? A gente tem várias profecias, né? Nostradamus, não sei o quê, o final Maia. E se não tem mais profecia? O mundo tá simplesmente mofando. Não tem mais ninguém cuidando dessa porra. Ninguém. Não tem Lúcifer, não tem Deus. Simplesmente o mundo não tem mais Não tem nada lógica. espiritual. Não tem lógica. Ele tá indo por um caminho que não tem mais lógica. Por que aconteceu isso? Será que Deus está morto? Aí eu começo a responder as perguntas, começo a colocar umas perguntas. Ah, cara, legal.
porra, e se tivessem criado os jogos? Essa ideia do Jogo Pô veio antes do livro. Entendi. Essa ideia dessa ideia fazer sentido. Que a gente é papel, pedra, tesoura. Cara, isso fez sentido pra caralho na minha então. mente. Não, né? e outras coisas que eu coloco lá fazem sentido, mesmo que não sejam verdades, mas fazem sentido, entendeu? Assim, por que aconteceu isso? Como foi a crucificação de Cristo? Por que aconteceu isso? Tem uma explicação na Bíblia. Agora tem uma explicação por causa dos jogos também. Entendi. Entendeu? Quem é aquele cara? Aí isso te dá ferramentas pra E você dá-me ir ferramenta. criando. Claro que vai ter gente que vai falar, não, que absurdo. Não, cara, eu não tô falando que a Bíblia tá errada. É uma viagem minha. É uma viagem minha, total. Entendeu? Sim, não. Eu acho isso foda. Eu admiro quem consegue fazer. Eu não tenho essa capacidade, eu cara, acho. fazer perguntas. O que aconteceria se o anticristo estivesse entre a gente já? E se o anticristo fosse esse tipo de pessoa? E a imaginação começa você começa a pirar. E eu nem tô falando que tem anticristo no livro, só tô falando assim, eu começo a fazer essas perguntas. E depois você começa a escrever, eu sou muito meticuloso, assim, eu começo a colocar cena a cena, aí vou mudando, aí tem ideias que eu jogo pro segundo livro, pro terceiro, mas eu já tenho todo planejado, cara, eu sei o começo, o meio e o fim da saga. Entendi. Eu sei como vai terminar tudo, entendeu? Entendi. Você tem que saber quando você vai criar alguma coisa assim? Você tem Cara, que tem meio que gente saber que o final? o Stephen King acha que não. Ele escreve, ele fala que ele é do tipo jardineiro. Ele planta uma árvore e ele sabe que aquela árvore é uma macieira, sabe que vai dar maçã, mas não sabe o formato da árvore, que tamanho que ela vai ser, quanto tempo vai demorar para ela crescer. E ele não sabe o final. Ele fala, que graça tem escrever um livro se você não sabe o final? Sim. Eu já não consigo escrever se eu não souber mais ou menos o final. Eu posso mudar esse final, pode mudar alguns acontecimentos, mas eu tenho que saber para onde eu tô indo, cara. Da hora, mano. Quando eu escrevi, eu sabia como ia terminar o primeiro livro. Só que, cara, o caminho não tem nada a ver. Um personagem que era secundário virou um dos 3 principais desse primeiro livro. Tem uma descoberta em si Tem, mesmo. cara, ali, tem um né? assassino lá. Ele simplesmente era um assassino, ele tinha uma missão de matar uma pessoa. Esse cara começou a não querer ser só isso, entendeu? Eu comecei a gostar tanto desse personagem, ele discute tanto e ele, de repente, mata essa pessoa e, de repente, ele tá envolvido em outra coisa. E quando você vê esse personagem cresceu pra caralho, eu falo, caramba, era o personagem que eu tava precisando no final do livro pra fazer tal coisa. Pode Que era crer. um outro que ia fazer, esse cara virou esse cara, entendeu? Isso é muito foda, cara. muito foda. É muito foda. Parece divertido, na real. É muito divertido. Tem um momento divertido que é a criação, o começo. Tem uma parte que dói a cabeça, que você quer morrer, que você queria tudo menos escrever, que é uma parte do meio do livro pro final, que você começa a responder todas as perguntas que você fala, cara, por que eu criei isso, velho? Eu não consigo sair. São uns becos sem saída que você cria que você não consegue. Entendi. Aí você para um mês, 2 semanas, para cada uma. E depois quando você volta, fala, tá, você criou tudo. E aí quando você finaliza o livro, cara, é um orgasmo, assim, de um jeito. Você finalizar uma ideia, sabe? E aí já te dá o gancho pro segundo e você já tá... E aí você sabe que no segundo você vai passar o mesmo sofrimento. Porque você vai criando problemas para você mesmo resolver. Sim. Porque quando você cria o Você livro... vai criando um monte de coisa. você sabe que aquela pessoa tem que morrer, aquele vai fazer tal coisa, mas você não criou todo o caminho para aquilo acontecer. Você tem que criar todo um cenário, cara. Você tem que fazer as pessoas odiarem essa pessoa, gostarem dessa, enganar essa pessoa, falar, esse cara é um vilão. Só que, de repente, ele não é o vilão. Você tem que enganar. Toda hora você está manipulando as pessoas. Só que para manipular, você tem que criar umas pistas falsas lá atrás. Essa pessoa tem... É aquilo que a gente aprendeu nos filmes, né, cara? O vilão não pode ser só mal. Ele tem boas... Não tem graça, né? Todo vilão é herói da sua própria história, entendeu? Então você tem que criar uma puta história pra esse cara, pra ele achar que o que ele tá fazendo realmente é o certo, entendeu? E tem uma briga por causa desse trono aí, desse poder do mundo, que todo mundo que tá tentando isso realmente tá com a melhor intenção do mundo e foda-se como ele quer. Ele quer conseguir isso, entendeu? O inferno tá cheio de boas intenções. Exato, né? cara, exato. Pô, da hora, cara. Tô animado pra... Eu vou ler. Manda pra mim que eu quero ler. Cara, eu vou te mandar e fala aí no programa quando tiver Fala, o pessoal pô. aí. Claro, com certeza. Tu pode Porque vir vai ser aí crowdfunding. também. Cara, a gente dá um jeito. Mas esse é meu grande lance agora, cara. É tentar fazer minhas paradas, entendeu? Esse era o seu sonho, no final das contas? Entendi. É que meu sonho muda muito de lugar, né? Você tem vários sonhos também, né? Ele muda Não muito de tem um lugar. Meu sonho... só, né? Teve uma era que era fazer coisa pra Marvel. Aí eu fiz, aí meu sonho era publicar aqui no Brasil. Meu sonho hoje é fazer meu livro e fazer uma série pra streaming. Ou um filme, entendeu? Baseado crer. nessas coisas. O Brasil tem que ter, né, Mas, mano? tipo, se não rolar também, eu tô numa fase que se não rolar, tá tudo bem também, entendeu? Entendi. Já fiz tanta coisa na minha vida legal que eu quero muito fazer, mas se não rolar, ok. A gente não tem muita escolha, O né, livro nesse depende de sentido. mim. A série, o filme já não depende de mim, Não, entendeu? a não ser que você vira o Elon Musk. Tem grana pra caralho e coloque Aí no... você só faz. Porra, muito foda, cara. Eu tô na expectativa pro seu livro.
Lança Cara, aí. eu acho que você vai curtir pra caralho, cara. Pelo que você falou, eu acho pelas louco discussões também. que a gente tem, assim, Sim. que a gente já conversou sobre. A gente tem esse pensamento com Tem- Deus. é, e com, que E é de fazer parecido. perguntas, cara. Quem gosta de fazer pergunta vai adorar esse livro. Pode crer. Porque a todo momento você fala, caralho, o que aconteceu aqui? Ah, tá. Aí você acha que você entendeu, aí você não entendeu, aí você acha que entendeu, não entendeu. O livro é várias vezes você achando que entendeu e não entendeu. Sabe que você vai abrindo caixas maiores, cada vez Essa é a maiores? história da vida, né? É o Attack on Titan, sabe? Tá Sim, ligado? nossa, Você acha que isso você é- isso é entendeu. mindfuck Aí depois é total. outra coisa. Aí depois é outra coisa. É meio isso.